Vamos iniciar, então, a classificação doutrinária dos crimes com a primeira classificação, uma das mais importantes, que é a classificação de crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Esta classificação aqui, ela se dá, esta classificação, colocar aqui, ó, esta classificação se dá levando em consideração o sujeito ativo do crime, o autor do crime. Então é a classificação que você faz de acordo com quem pode praticar o delito. Vamos começar com o primeiro, que são os crimes comuns. Os crimes comuns. O que são os crimes comuns? Olha aqui. Crimes comuns são aqueles em que não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. De modo que qualquer pessoa, lembrando-se da questão da capacidade penal, que é a maioridade penal, que é os 18 anos completos, qualquer pessoa pode ser o autor de crimes comuns. Não vai exigir nenhuma condição para ser o autor, nenhum requisito específico, nenhuma situação especial para que a pessoa preencha para então ele ser o sujeito ativo, o autor desta conduta. Nessa categoria de crimes comuns é que você vai encontrar a imensa maioria dos crimes do direito penal. A grandíssima maioria são crimes comuns, tá? Quais são os exemplos aí de crimes comuns? Como eu falei, é a grande maioria. O artigo 121, que é o crime de homicídio, matar alguém, veja só. Lendo aqui o artigo 121, matar alguém, você encontra na redação desta norma penal incriminadora a exigência de alguma condição para você ser autor? Um requisito especial? Alguma coisa? Não. Matar alguém, ponto. Qualquer pessoa pode matar outra pessoa, desde que tenha a capacidade. Outro crime, o artigo 122, que é a indução ou auxílio a suicídio. Ou induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material que o faça. Aqui. Cadê? Tem algum requisito? Tem alguma condição ali descrevendo no artigo 122? Também não tem, então é crime comum, qualquer pessoa. Lesão corporal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Cadê o requisito? Não tem, qualquer pessoa pode ser o autor do crime de lesão corporal. Calúnia, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, o artigo 138, também não descreve requisito algum, crime comum. Injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, também não tem requisito nenhum. Furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Cadê? Tá descrevendo alguma coisa do sujeito ativo? Não, crime comum. Roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Também, está descrevendo algo aqui quanto ao autor do crime? Não está. Portanto, crime comum. Eu não vou esgotar a aula de hoje de classificação doutrinária, não tem o sentido de esgotar todos os crimes do direito penal para dizer para vocês qual é comum, qual é próprio, qual é de mão própria e todas as outras classificações que eu vou lecionar na aula de hoje. É só dar os exemplos para você entender o conceito da classificação. Quando houver a aula de direito penal parte especial, e tem várias aqui no meu canal, aula de crimes em espécie, lá nessas aulas, eu, professor aqui no meu canal, ou o seu professor de direito penal parte especial, vai falar sobre a questão de quem é o sujeito ativo e é lá que ele vai linkar se o crime é comum, se é o crime próprio ou se é o crime de mão própria. Então aqui a aula é para você entender o conceito da classificação. Conforme vimos, aqui os crimes, a grande maioria são crimes comuns, a grandíssima maioria. Não vou me arriscar aqui a dar um percentual, mas a grandíssima maioria, muito mais do que, sei lá, 2/3 dos crimes no direito penal, muito mais, né? Tô chutando, mas é muito, são crimes comuns. A outra classificação, crimes próprios. O que são os crimes próprios? Ó, veja lá. Crimes próprios são aqueles que, agora, o contrário dos crimes comuns, não são quaisquer pessoas que vão ser os autores dos crimes.
é aquele crime com a qual você vai ler o crime, você vai ler a descrição do crime, e essa descrição vai exigir algum requisito, vai exigir alguma condição especial para que seja autor do crime. Não é qualquer pessoa. Tem que preencher aquele requisito, aquela condição, aquela situação específica prevista ali no crime para você ser o autor. Então só algumas pessoas podem ser autoras do crime, determinadas pessoas que preencham esse requisito que estará descrito lá no tipo penal. Vamos ver alguns crimes, alguns exemplos de crimes próprios. Olha aqui o 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então esse crime é o crime de infanticídio. O crime de infanticídio não é qualquer pessoa que pode cometê-lo. Quem é que pode cometer o crime de infanticídio? Só a mãe. Só a mãe que estiver em trabalho de parto ou logo após o trabalho de parto. E ainda não é qualquer mãe que está tendo parto ou acabou de ter o parto. Não é qualquer uma. Ela tem que estar sob a influência do chamado estado puerperal. Vocês vão aprender lá a aula sobre o artigo 123, que o estado puerperal é uma alteração biológica e psicológica da mãe, com a qual faz com que ela acabe matando o seu próprio filho. Então, qualquer pessoa pode praticar o artigo 123? Não. Só a mãe em trabalho de parto ou logo após o parto. Artigo 124, olha lá, que é o crime de autoaborto. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. O crime de autoaborto é qualquer pessoa que pratica? Não, só pode ser sujeito ativo. Só pode ser autor de crime de autoaborto a mulher gestante também, a mulher que está grávida. Provocar aborto em si mesma, então tem que ser grávida, ou consentir que outrem lhe provoque, que é a gestante, ela concordar que uma terceira pessoa pratique o aborto nela. Homens podem ser autores de 124? Não, né? Deus não deu esta dádiva, graças a Deus, não deu esta dádiva de homens serem gestantes. Até porque se os homens engravidassem, nós teríamos taxa de natalidade negativa, porque o homem é um cagão para dor. Então é só a mãe, só a gestante que pratica o artigo 124. Outro exemplo, o artigo 133, olha lá. Abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Qualquer pessoa pode praticar esse crime aqui do artigo 133? Não, veja só que o crime está descrevendo quem são os autores do crime. São aquelas pessoas que detêm cuidado, guarda, vigilância ou autoridade sobre um incapaz, seja lá qual for a incapacidade da pessoa, da vítima desse crime, seja menor, seja uma criança, seja um enfermo, seja um idoso, seja uma pessoa acamada, enfim, qualquer pessoa. Só que qualquer pessoa pode praticar esse crime, qualquer pessoa que eu falei aqui, que incapaz, né, nessas situações. Agora, autor, pode ser qualquer um? Não. Só quem detém cuidado, guarda, vigilância ou autoridade sobre o incapaz. Então é crime próprio o 133. Olha mais um, 156 do Código Penal. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Qualquer pessoa pode cometer aqui esse crime de furto de coisa comum? Não, só o condômino, o coerdeiro ou o sócio, que ele subtrair a coisa comum de outro coerdeiro, de outro condômino, de outro sócio. Então eu sou sócio e eu vou subtrair um bem comum que pertence a mim e ao meu sócio, e eu subtraí. Qualquer pessoa pode cometer o 156? Não. O 156 é só essas três qualidades, esses três requisitos, essas três situações, circunstâncias previstas aqui para o sujeito ativo. Condômino, coerdeiro ou sócio. Se não for condômino, coerdeiro ou sócio, pratica o artigo 156? Não, porque o 156 é crime próprio, beleza? Outro exemplo clássico aqui, o artigo 312 do Código Penal, que é o primeiro crime funcional previsto no Código Penal. O que é o crime funcional? Aquele que só o funcionário público pode
cometê-lo. Olha aqui o artigo 312, e aí tem uma aula aqui no meu canal, a aula de conceito de funcionário público, que é o artigo 327. Vai aparecer um card aqui em cima indicando para você a aula de funcionário público, conceito penal de funcionário público. Lê comigo aqui o 312. Que é o crime de peculato. 312. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Qualquer pessoa pode ser o autor desse crime do 312 de peculato? Não. Só quem? Só o funcionário público. Só o funcionário público. Portanto, 312 é crime próprio, crime próprio. E por último, a classificação aqui quanto ao sujeito ativo, o chamado crime de mão própria. Vê comigo lá o crime de mão própria. O que é? O crime de mão própria também vai exigir, você vai ler o crime e lá na descrição do crime também haverá uma exigência de que o autor ele tenha uma condição, um requisito, uma circunstância especial. Portanto, não é qualquer pessoa que comete o crime, que é autora, que é sujeito ativa de crime de mão própria. É só quem preencher essa condição específica, essa qualidade específica para ser a autora. Aí você pode falar o seguinte, mas professor, não é a mesma coisa que crime próprio? Quando você fizer a leitura lá do crime, do artigo, é a mesma coisa, só que tem diferença do crime próprio para o crime de mão própria. Primeiro vamos trabalhar com um exemplo de crime de mão própria. Olha aqui o crime de mão própria, 342, que é o crime de falso testemunho ou falsa perícia. 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Portanto, qualquer pessoa pode ser autora de artigo 342? Não. Só quem for testemunha, só a testemunha, ou então só o perito judicial, o perito, o contador, o tradutor, o intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Se a pessoa não for testemunha, nem perito, nem contador, nem tradutor, nem intérprete lá na esfera do processo judicial, do processo administrativo ou no inquérito, ela pode ser autora desse crime? Não. Só quem preenche essas condições. Então, por que que isso é de mão própria e não é crime próprio? Ora, aí que eu falei quanto às diferenças. No crime próprio, veja só, no crime próprio, vamos anotar isso aqui. Crimes próprios. Quais são as diferenças? Primeiro aqui, colocar aqui, ó, diferenças entre crime próprio e de mão própria. Nos crimes próprios, o que acontece? Os crimes próprios admite-se a coautoria e a participação. Lembrando o que é coautoria. Coautoria é aquele que praticar o ato executório, é aquele que praticar o verbo, o núcleo do tipo penal juntamente com o autor. Então são duas ou mais pessoas que praticarem o verbo lá do tipo penal. Nos crimes próprios, hein? Nos crimes próprios, se alguém praticar o verbo, praticar o ato executório do crime, conjuntamente com aquele que preenche a condição, o requisito especial, e este alguém que praticar junto com o outro não tem a condição, o requisito especial, ele vai responder como coautor. É como se ele tivesse a condição também. Então, por exemplo, no peculato, que é o artigo 312 do Código Penal, que é só funcionário público que pode praticar, se eu sou funcionário público e eu quero pegar esse objeto aqui lá da minha repartição pública, esse controle remoto lá da minha repartição pública, e eu combino com o João, que João não é funcionário público, João é meu amigo, para ele me ajudar. João, você vai um dia lá na minha repartição pública e me auxilia, me ajuda a pegar esse objeto? Eu, João, vai lá junto comigo e nós dois pegamos e subtraímos esse controle remoto da repartição pública que só eu sou funcionário público. Bom, nós já vimos que o artigo 312 é crime próprio. Tem que preencher a condição funcionário público. Se eu
Professor Cristiano, sou funcionário público? Ótimo, vou responder por peculato. E o João, que está subtraindo junto comigo, está praticando um dos verbos lá do peculato junto comigo, desse controle. Só que o João não é funcionário público. Ele então não vai responder pelo peculato? Vai sim, porque o crime próprio, ele admite, olha aqui o que eu acabei de escrever, admite a coautoria. E aí eu falei para você que coautoria é quem pratica o verbo, quem pratica o ato executório junto com aquele que preenche a condição. Vamos pegar outro exemplo, no infanticídio, que eu abordei aqui para vocês, que é a mãe em estado puerperal de retirar a vida, matar o filho durante o parto ou logo após o parto. Ótimo, é só a mãe no estado puerperal durante ou logo após o parto. Se o marido, veja só, o marido auxilia a sua esposa em estado puerperal a matar a criança durante o parto, quer dizer, enquanto está ocorrendo o parto ou logo após ter o parto. A mãe, ela preenche a condição, o requisito especial previsto lá no crime do infanticídio. E o pai preenche? Não, o pai não preenche. Mas o crime de infanticídio é crime próprio? É crime próprio. Se é crime próprio, admite o quê? A coautoria. Portanto, o pai que ajudou lá a esganar, por exemplo, o filho, ajudou esganando. A mãe esganou, pegou as suas mãos e apertou o pescoço do recém-nascido, e o pai também ajudou e esganou. Portanto, esse pai praticou o ato executório, esse pai praticou matar também. Só que o pai, como ele está junto com a autora que preenche a condição especial, ele vai responder pelo quê? O pai vai responder pelo homicídio do 121? Não, ele vai responder por infanticídio junto com a mãe que preenche a condição especial. Por quê, professor? Porque os crimes próprios, volta aqui no material, porque os crimes próprios admitem a coautoria e a participação daqueles que não possuem a condição especial para ser autor. Obviamente que esta pessoa que não possui a condição especial tem que estar junto com quem preenche a condição. Porque se não estiver junto, não vai responder. Óbvio que não vai responder. Então lá a mãe, por mais que ela estivesse em estado puerperal, acabou de ter um filho. Aí o pai pega esse filho e leva embora o filho para outra sala. E o pai sozinho mata na outra sala. E a mãe não sabe de nada, mesmo estando em estado puerperal. O pai vai responder por infanticídio? Não, porque ele não estava em conluio, não estava junto com a mãe que preenche a condição especial. Então, nesse exemplo que eu dei, o pai vai responder pelo quê? Vai responder pelo 121, por homicídio. Agora, se ele estiver junto com a mãe estiver em estado puerperal, aí sim vai responder por infanticídio. E a participação, o que é o partícipe do crime? Partícipe do crime é aquele que auxilia, induz ou instiga, né? Então o partícipe é aquele que instiga a pessoa a praticar o crime. O que é instigar? Instigar é reforçar a ideia. Olha, eu tô pensando em cometer o crime tal. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, vai lá, eu acho que você tem que praticar o crime mesmo. Ela tá me instigando. O que é induz? Induz é quem faz criar a ideia na minha cabeça. Eu tô conversando com o João, e aí o João fala assim, Cristiano, eu acho que você tinha que praticar o crime. Por que você não vai lá e pratica um crime? Aí eu falo, olha, nunca pensei nisso, é verdade. O que o João está fazendo? Está me induzindo a praticar o crime. Ou então o auxílio material. Olha, João, eu estou pensando em praticar um crime tal, só que estou precisando de um controle. Você tem um controle para me emprestar? E o João fala, tenho, tá aqui o controle, Cristiano. E eu uso esse controle para praticar o crime. O João, ele é o quê do crime? Partícipe. Então, nessas três situações, induz, instiga ou auxilia, ele será partícipe. O João não praticou o verbo, não praticou ato executório. Quem pratica ato executório é coautor. Quem só induz, instiga ou auxilia é partícipe. E nos crimes próprios, admite-se tanto a coautoria quanto a participação. Agora, nos crimes de mão própria, só se admite a participação, a figura do partícipe. Então, no crime de mão própria, não se admite a coautoria. Não existe a coautoria com aquele que não preenche a condição especial. Então, volta aqui no material, olha. Volta o material aqui no crime de falso testemunho ou falsa perícia.
que é crime de mão própria. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Então, se eu, professor Cristiano, sou uma testemunha lá num processo judicial, vou lá prestar meu depoimento perante o juiz e com isso, eu tenho que fazer a afirmação verdadeira daquilo que sei. Se eu mentir, eu sou autor de artigo 342, porque sou eu a testemunha. Agora, por exemplo, se o advogado da parte lá, me instruiu a mentir. O advogado da parte falou, olha, Cristiano, você vai lá e fala a mentira para ajudar o meu cliente. Aí eu vou lá e minto. O advogado, ele vai ser coautor de falso testemunho, ele vai ser coautor de artigo 342, ele vai praticar ato executório de fazer afirmação falsa? Não, só faz afirmação falsa quem é testemunha, a minha mão própria. Por isso que o nome do crime é crime de mão própria, porque é só quem detém a condição que pratica o crime, que é o autor. Quem não detém a condição não será coautor junto comigo que preenche a condição. Só que o advogado, ele pode ser o quê? Vota aqui no meu material. O crime de mão própria só admite a participação, só o partícipe. Nesse caso, o advogado foi o quê? Foi o partícipe, porque ele me instigou, ele foi lá ou me induziu, né? Fez criar-se a ideia para que eu mentisse. O tradutor, o intérprete, por exemplo, o tradutor, o perito, o contador, for lá e fizer uma afirmação falsa na sua perícia judicial. Se eu, que sou amigo do perito, fui lá e falei, por que você não coloca coisa aqui falsa? Por que você não conta uma mentirinha aqui? Eu sou perito? Sou eu que vou assinar? Não, não sou eu. Portanto, quem vai responder pelo crime é o perito. Eu posso responder como partícipe. Veja só, crime de mão própria. Você consegue emprestar sua mão para alguém praticar o crime? Você consegue cortar sua mão, pega a minha mão, vai lá e pratica o crime? Não. Então eu faço essa analogia absurda, mas só para você lembrar que os crimes de mão própria é aqueles que é só a sua própria mão que pratica o crime. Nenhuma outra pessoa será coautora junto com quem detém a condição, a qualidade especial para ser sujeito ativo de crime. Então, enquanto no crime próprio admite-se a coautoria e a participação, no crime de mão própria só se admite a participação. Crime próprio, coautoria e também a participação. Crime de mão própria, só a participação. Tem uma exceção, não é nem uma exceção, né? Mas no caso em que tiverem dois peritos, os dois peritos foram nomeados por processo para fazer a perícia. E aí os dois, conjuntamente, fazem a perícia falsa. Aí a coautoria? Claro, porque aí os dois preenchem a condição especial. Os dois preenchem o requisito que é ser perito. Nesse caso, não é que um preenche a condição e o outro não preenche. Não, os dois. São dois peritos que assinaram a perícia. Os dois são peritos nomeados pelo juiz, peritos judiciais. Portanto, nesse caso, haverá a coautoria. Se os dois detêm a condição especial, ok, né? Aqui o que eu estava falando que não há coautoria nos crimes de mão própria é com aqueles que não possuem o requisito, a condição, a qualidade especial prevista lá no crime, ok? Tranquilo? Vamos passar para a próxima classificação.